Fala galera, sejam bem-vindos ao primeiro Multiverso Nerd. Eu sou o Ed e alguns de vocês devem me conhecer do site Marvel 616, um dos melhores, se não for o melhor, sobre tema Marvel no Brasil. Caso não conheçam, o link para ele está na descrição desse vídeo. Mas apesar do jabá, eu não faço mais parte do site, já saí de lá já tem um tempinho, mas resolvi voltar a fazer algo na internet por gostar de várias coisas de tema nerd, livros, séries, filmes, quadrinhos também. Então resolvi juntar tudo isso num programa só, por isso até o nome Multiverso, por tratar de vários temas. E o tema de hoje vai ser quadrinhos. Eu deixei de ler quadrinhos Marvel tem algum tempo, apesar de lê-los há quase 20 anos. Comecei a ler em janeiro de 94. Mas tava meio cansado daquele negócio de mega saga todo ano, que muda tudo, e muda tudo, e muda tudo de novo. Morte e ressurreição, mortes impactantes que acabam gerando retornos meio esfarrapados, assim, com desculpas meio esquisitas e tudo mais. Então eu tava lendo algumas coisas de quadrinhos, mas fora desse âmbito de Marvel, de DC também. Tava meio cansado desses dois lados. Mas recentemente eu resolvi arriscar um retorno. E arrisquei nessa edição do Demolidor. Por que eu resolvi ler essa revista? Por insistência primeiro do meu amigo Kim, que deve estar assistindo esse programa aqui. Encheu. Mas fora da encheção dele, eu resolvi ler por três razões. Primeiro, por ser do Demolidor, que é o meu herói favorito na editora, na Marvel. Segundo, porque essa revista está sendo muito bem elogiada, ela é escrita pelo Mark Waid. Inclusive aqui na capa está dizendo vencedora do prêmio Eisner, que é uma espécie de Oscar dos quadrinhos, né? Mas o que foi determinante para eu voltar a ler essa revista aqui, eu começar a ler essa revista, na verdade, que ela é nova, né, número 1, foi o formato. Ela não é mensal, ela é trimestral. E ela é só Demolidor. Um encadernado aqui, lombada quadrada. Não é mix, não é mensal. Então, resolvi arriscar e gostei. Gostei bastante. Ela é uma forma diferente de abordar o Demolidor, né? Nos últimos anos, desde o Frank Miller, na verdade, com a queda de Murdoch, virou uma certa moda jogar o personagem no fundo do poço. Então, Frank Miller fez isso, o Bendis fez isso, o David Mack fez isso. Cada roteirista buscava levar o personagem mais ao fundo do poço. Então foi perder licença de advogado, a namorada morrer, ser preso, identidade revelada, várias situações que foram levando o personagem mais e mais pro buraco. E o Mark Waid resolveu inovar, ser diferente. E o personagem está sendo tratado numa abordagem mais, digamos assim, alegre, mais colorida, né? Então não tem esse clima sombrio, né? O clima agora é de recomeço. O Matt Murdock está numa vibe de... não vou mais me lamuriar, senão eu vou acabar pirando de novo, ficando louco e tal. E agora é um clima mais positivo, um certo humor, né? Então é uma leitura bem interessante. Mas, e aí tem sempre um mas quando se trata de Marvel e DC, veio a segunda edição e começaram já problemas que me fizeram afastar um pouco desse gênero mainstream, assim, por assim dizer, de super-heróis. Primeiro que nessa edição tem um crossover com o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Um crossover assim que a parte do Demolidor salvou por trazer uma trama envolvendo umas organizações criminosas, lá Hydra, IMA e tal. Mas a parte do Homem-Aranha foi bem chatinha. Felizmente o Mark Waid salvou lá, criou uma relação interessante entre o Demolidor e a Gata Negra, que até onde eu me lembro é inédita, eu não me lembro desses personagens interagirem antes. Mas o problema chega no final da revista. Existe um continua. Continua na próxima edição? Não. Continua em Justiceiro 2. Ou seja,
uma trama que estava bem interessante, envolvendo 5 organizações criminosas, com um disco lá onde poderiam ter informações comprometedoras e tudo mais, não vou dar spoilers aqui. Mas continua em Justiceiro 2. Ou seja, para ter a conclusão daquela história que eu fiquei interessado, eu vou ter que comprar a revista de outro personagem que inicialmente não me interessava. Então eu já não sei, já começo a questionar a decisão de ter voltado a comprar, né? Não sei se vou continuar comprando essa revista ou se de repente continuo, mas já vou me sentir meio lesado porque a conclusão da história eu não vou ler porque desde que o Garth Ennis deixou a revista do Justiceiro há alguns anos, eu meio que fechei esse personagem pra mim. Teve coisas que esse retorno dele ao universo 616 não me interessou, umas coisas meio esquisitas, Frankencastle, umas coisas meio bizarras aí. Quem leu sabe, quem não leu, continue sem ler porque é meio bizarro, né? Então, recomendo a leitura do Demolidor para quem gosta do personagem, mas fica esse aviso, né? Se você ler o Demolidor, ou vai ter que ler Justiceiro também, pelo menos a segunda edição, para entender como se conclui aqui a história das 5 organizações criminosas, ou então vai ficar faltando um pedaço da história para você. E seguindo a linha quadrinhos, nesse período que eu fiquei em busca de coisas diferentes, mais alternativas e tal, eu comecei a ler uma série muito interessante da linha Vértigo chamada Fábulas. O que seria Fábulas, né? Fábulas é uma abordagem do Bill Willingham, que trata das fábulas Lobo Mau, Branca de Neve, Três Porquinhos e tudo mais, que tem seu reino invadido por um inimigo misterioso conhecido como adversário e precisam mudar para o mundo real, nosso mundo, e viverem escondidas. Fábulas humanas vivem escondidas na cidade, fábulas não humanas vivem num distrito afastado da cidade conhecido como fazenda. E aí essas fábulas têm que conviver entre si, têm seu próprio sistema de leis e regras e tudo mais, e sonham com um momento onde eles podem voltar aos seus reinos originais, suas terras natais, e possam descobrir quem é esse adversário, esse inimigo, e de repente derrotá-lo. Essa série é muito interessante, um desenvolvimento espetacular de personagens, assim, abordagens muito boas de personagens assim que você nem imagina, coisas interessantes como, por exemplo, o fato da Bela e a Fera, o feitiço que transformou o príncipe lá em fera, ele não foi eliminado quando a esposa se apaixonou por ele, a Bela se apaixonou por ele, casou com ele, e ele virou humano. Não foi eliminado, apenas regrediu o feitiço. Então sempre que ela se irrita com ele, ele começa a se transformar novamente no monstro, né? E é uma coisa interessante que é aquele além do Felizes para Sempre, né? Porque todo casal passa por briguinhas, por coisinhas assim. E como seria isso no Felizes para Sempre, que todos os livros infantis, os contos, abordam, né? E a dica de Fábulas fica, lógico, você procura todos os encadernados, ele está no 14 agora, o último foi o Bruxas, né? Mas recomendo que você leia desde o começo. A Panini relançou os 3 primeiros encadernados, o 4 que está um pouco difícil de achar, pelo que eu andei lendo por aí, mas vale muito a pena, muito mesmo. E se caso você não tenha certeza se deve ler ou não, foi lançado em setembro o 1001 Noites de Neve, que é um especial que se passa antes da primeira edição de Fábulas. Ele é excelente pelo seguinte, resumidamente, a Branca de Neve, que é uma das principais personagens da série Fábulas, da série original, ela tem que meio que encarnar a Sherazade, a contadora de histórias da história da 1001 Noites originais. E aí ela tem que contar as histórias, e nessas histórias ela aborda a origem e a história de vários personagens da série. Então, quem é fã já, é uma excelente forma. Eu fiquei
Eu adorei a história, principalmente a história do Príncipe Sapo, que é conhecido como o Papa Moscas, né, o Príncipe Ambrose. É uma história muito forte, eu fiquei pensativo sobre ela o dia inteiro quando li. E quem não conhece, de repente é uma forma muito boa de ser apresentado, porque eles passam antes da série original. Você pode ter um aperitivo e ver se interessa, né, pela narrativa, pela forma de contar a história do Bill Willigan, e pode estar embarcando na série principal. E uma boa notícia até que saiu recentemente, que inicialmente me pegou de surpresa, porque eu achei que seria cancelada, a série Fábulas vai ter um final, só que um final planejado pelo autor, que eu encarei como uma boa notícia, porque, como diria o Neil Gaiman, né, uma boa história tem que ter um final. E recentemente, uns tempos atrás, a série Y, O Último Homem, acabou, teve seu final fechadinho, lá guardadinho. Então eu fico feliz que Fábulas também vai chegar ao final na edição número 150, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos. Então Fábulas está chegando ao seu episódio derradeiro aí. Vamos ver se vai ter o Feliz para Sempre, os nossos personagens favoritos aí. Bom, é isso. Esse é o primeiro episódio desse Multiverso Nerd aqui. Abordarei outros assuntos nos próximos programas. Estou pensando ainda como vai ser a periodicidade aí do programa, né? A regularidade dele aí, se ele vai ser semanal, se ele vai ser quinzenal, né? Mas tem assunto é o que não falta, e se você se interessou aí pelo programa, gostou, tem sugestões, dicas e tudo mais, use aí o espaço dos comentários para sugestões de temas, o que pode ser melhorado no programa, aí fica à vontade aí. Críticas construtivas, por favor, né? Não vão me xingar. E se inscreva aí no canal, dê um curtir aí. E até o segundo episódio. Vida longa e próspera.